Sejam todos bem-vindos à aula sobre objetos e funções fábricas. Nesta aula aqui nós vamos falar sobre objetos, vamos ir um pouco mais a fundo, vamos mostrar alguns métodos e propriedades de um objeto, nesse caso aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá criar aqui uma pasta. Temos aqui já uma pasta já criada. Aqui objetos, vamos lá, objetos, funções, construtoras. Vamos escrever aqui arquivos. Vamos passar isso aqui para cá. Vamos abrir com Visual Studio Code. Vamos esperar. Vamos abrir com Visual Studio Code. Esperamos. Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Tá aqui. Já temos aqui. Ok. Vamos levar isso aqui para cá. Aqui. Já está. Ok. Vamos falar sobre objetos. Vamos continuar o assunto sobre objetos, mas de um modo mais avançado. Para criar um objeto é simples. Nós criamos aqui objeto, por exemplo, pessoa. Criamos aqui, essa pessoa tem nome, Antônio, sobrenome, Citói, nesse caso aqui. Temos aqui console log, pessoa. Conseguem ver aqui, né? Tá aqui nome, Antônio e tudo mais. Então, tá aqui. Nome, Antônio e tudo mais, tá aqui. Então, podemos também criar objetos de acordo com o construtor, nesse caso aqui. Pessoa, e o objeto, nesse caso aqui. Esse jeito aqui nós vamos criar aqui. Vamos lá ver o que é pessoa 1. É um objeto, tá aqui um objeto. Daqui nós podemos colocar aqui um objeto, nome, Antônio, sobrenome, Citói. Simples quanto isso, pessoal. Tá aqui. Então, temos essas formas aqui de criar um objeto simplesmente quanto isso aqui. Mas, se vamos a ver, imagine nós queremos criar aqui um objeto, pessoa, nome, sobrenome. Aqui, nome, sobrenome. Ok. Const pessoa 2, queremos criar uma outra pessoa. Nome, Maria, sobrenome de Souza. Temos ainda uma outra pessoa, tá a ver? Pessoa 3. Aqui, Sônia de Souza. Pessoa 4, tá a ver? Assim, nós estamos a recriar. Isso aqui não estamos a recriar, estamos a voltar a fazer a mesma coisa. Um objeto, estamos a criar um objeto com vários nomes diferentes, só porque queremos trocar o nome. Então, nós precisamos de um jeito para fazer as coisas de uma forma mais simples, tá a ver? Nós precisamos de um jeito de fazer as coisas que precisamos de uma função que nos ajuda a colocar isto aqui, reutilizar isto aqui, tá a ver? Reutilizar isto aqui. Nós precisamos de uma função que nos ajude a reutilizar isto aqui. Mas antes de irmos a fundo nessa função, nós vamos ver o que é object.create. Esses vamos ver agora métodos linkados ao construtor do object, né? Construtor object. Ok. Temos aqui const pessoa 4, por exemplo. Então temos aqui esse método object.create. Esse object.create, o que ele faz? Ele cria um objeto, nesse caso aqui, cria um objeto e depois não só ele cria um objeto, como também pessoa 5 daqui, pessoa 5. Não só ele cria um objeto, aqui. Não só ele cria um objeto, como também ele atrela os métodos de propriedades que vamos colocar aqui dentro do prototipo, né? Dentro do prototipo desse objeto, né? Então ele cria um novo objeto com o objeto, nesse caso aqui, e as propriedades do prototipo especificado. Então, por exemplo, nós colocamos aqui, nós vimos lá que esse método aqui é um método do construtor que ajuda, do construtor de object, nesse caso aqui, o construtor é este aqui, né? Então, assim, quando queremos criar uma nova pessoa, pessoa 6, por exemplo, pessoa 6, criamos new
object, nesse caso aqui no object. Esse é o construtor, esse aqui, né? Ele tem vários métodos aqui, tá já vendo? Esse é o construtor, então tem vários métodos. Tem esse objeto, quando create, o que é que ele faz? Por exemplo, quando nós colocamos aqui nome, Manuel, sobrenome, Júnior, por exemplo, Júnior. Nós aqui criamos um objeto, nesse caso aqui, o objeto aqui criado. Mas o que acontece? Existe uma camada chamada prototipo, tá já vendo? Existe uma camada chamada prototipo, onde lá colocamos os objetos, tá já vendo? Aqui, está aqui essa camada aqui. Então, temos a camada prototipo principal, onde existe uma função que constrói todos os objetos, tá já vendo? O objeto principal é este aqui. O objeto principal que construi essa função que construi esse objeto aqui, por exemplo, que tem um método constructor, que tem um método constructor, tem um método reason property. Este aqui, né, este método aqui é o objeto principal do JavaScript, né? Então a maioria dos objetos vão ter isto aqui, né? Vão ter esse objeto construtor. Então o que ele faz também quando colocamos object.create? Ele cria uma outra camada, tá vendo, em cima dele, diferentemente deste aqui. Por exemplo, quando temos aqui, nós não temos uma camada desses aqui. Nós, se vamos já ver, temos aqui nome, sobrenome, prototype, e prototype vem vem outro prototipo, tá vendo? Então quando criamos aqui com object.create, o que acontece? Ele cria uma outra camada, já vê? Cria uma outra camada e coloca esses métodos de propriedades aqui. O que acontece quando isso acontece? Qual é a diferença nesse caso aqui? Qual é a diferença? Por que criar essa camada aqui? Esta camada aqui é a camada protótipo, né? Chama-se prototipo, né? Prototipo. Muitas vezes usa essa camada aqui para criar uma única vez, né? Uma única vez esta função, e vai reutilizar sempre. Da forma, nós vamos criar essa camada aí e podemos reutilizar quando formos a criar um outro objeto, já ver? Quando formos a criar um outro objeto. Então tenho aqui essa parte aqui, né, um pouco na definição do que é o prototipo, né, para entendermos um pouco. Não é muito, não é tão não é obrigatório vocês entenderem essa parte aqui, essa parte do protótipo e objetos que criados e camadas mais abaixo, né? Como eu sempre digo, não é tão obrigatório para vocês perceberem isso aqui, mas é bom, conforme vão estudando mais, vão percebendo. Então, eu vou trazer uma explicação aqui rasa, né? De forma a perceber de onde é que vem os métodos e do jeito que o JavaScript trabalha, né, na sua herança, né? Na sua herança na herança de métodos de propriedade, nesse caso aqui. Então, o JavaScript é baseado em um protótipo para passar propriedades de métodos de um objeto para o outro. Então, por exemplo, nós criamos um objeto, tá vendo? Nós criamos vários objetos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fizemos 5, 6 objetos para fazer o que fazem a mesma coisa, tá vendo? Que fazem a mesma coisa. Então, o que nós precisamos do que? Precisamos de algo que, né, que nos ajude a partir de uma função dessas aqui, que podemos fazer o que? Podemos ter várias outras funções, só reutilizar, tá já vendo? Reutilizar. Então é daí que vem funções construtoras, depois daí vem classes, trabalhamos com heranças, já vê? Herança é baseada em o que? Em protótipo, no JavaScript nesse caso. Então a definição de protótipo é um termo usado para referir ao que foi criado pela primeira vez, servindo de molde para futuras produções. Isto quer dizer, criamos a função uma única vez e para servir das próximas milhares de vezes. Então, quer dizer, nós criamos uma função uma única vez para fazer para que a função faça uma determinada coisa várias vezes, está a ver? Várias vezes. Então, vamos lá, usando essa analogia, por exemplo, podemos ter aqui molde de bolo, por exemplo, molde de bolo assim, é molde de bolo, não sei qual é o nome de bolo, forma, chama-se forma, né? Forma, chama-se forma, tá aqui o forma, tá aqui uma forma aqui. Então, imaginemos que estão aqui as formas, exato. Imaginemos que
nós precisamos do quê? De uma forma como esta aqui simples, que nos ajuda a criar vários bolos, estás a ver? Nós criamos um método de propriedade dentro desta única fórmula aqui para criar vários bolos e reutilizar, estás a ver? Para isso aqui ser reutilizado várias vezes, estás a ver? Para não temos que voltar a criar uma única, a mesma coisa, estás a ver? Então, todos os objetos têm uma referência interna para um prototipo, né? Esse proto aqui, que vem da propriedade prototype, da função construtora que para criá-lo. Então, eles, por exemplo, aqui houve uma função, quando trabalhamos aqui, por exemplo, houve uma função construtora que criou esse prototype aqui, este aqui, nesse caso aqui, este aqui, que criou esse prototype aqui. Então, ok, vamos lá voltar. Aqui, tá aqui. Então, quando acessamos um membro, né, um membro de um objeto, primeiro o motor do JavaScript vai tentar encontrar o membro do próprio objeto, e depois a cadeia de protótipo é usado até o topo, até null, nesse caso aqui, até encontrar ou não o tal membro. Toda vez que criamos vindo de uma função, um objeto vindo de uma função, linka ao propriedade, o JavaScript linka ao propriedade chamado proto, né? Então, toda vez que nós criamos um objeto através dessa função, por exemplo, nós nesse object.create, nesse caso aqui, que através, vou vos mostrar aqui, por exemplo, uma função construtora de objetos, por exemplo, daqui, pessoa, o que é que ela faz? Ela pode receber nome e sobrenome, nesse caso aqui. Então, this.nome igual a nome, nesse caso aqui, que é esse aqui, esse nome aqui. Então, this.sobrenome, isso aqui é uma função construtora, né? Usamos this significa o que? Vamos ver o que é this. Então, se formos a fazer isso aqui, console log pessoa, nesse caso aqui, a função pessoa, nesse caso, pessoa. Então, aqui nós devemos colocar aqui, nesse caso a pessoa, o que? Viram que é undefined, nesse caso aqui, nós devemos colocar aqui, Antônio, vamos lá, pessoa 7, vamos colocar aqui, pessoa 7, vamos lá, vamos ver aqui, é undefined, por quê? Porque precisa do operador new, nesse caso aqui, está aqui o new. Assim nós estamos a construir um objeto com pessoa, estás a ver? E você pode ver aqui, essa função construtora, essa é a função construtora de pessoas. Tem um só protótipo que só tem esse método construtor aqui, estás a ver? Esse método constructor. E tem um protótipo principal, de objeto principal. Ok, então, desse jeito que nós criamos aqui, Antônio, sobrenome, Citoi, estás a ver? Então, está aqui, sobrenome Citoi. Então, desse jeito aqui, nós criamos aqui uma função que constrói várias funções, que constrói vários objetos. Agora, daqui nós podemos ter o 8, 9, estás a ver? Então, aqui, 8, 9. Então, como é que nós podemos acessar, né, essa propriedade? Olha, como é que podemos acessar ao protótipo? Nós podemos fazer isso aqui. Pessoa.prototype, tá aqui, prototype já até apareceu. Ponto andar, por exemplo, queremos colocar um método andar, então colocamos uma função, essa função colocamos, dizemos aí return this ponto nome andou. Então, se formos a ver aqui, pessoa 7, vamos lá, pessoa 7, tem o que? Temos aqui o nome, sobrenome, temos aqui o andar, já colocou lá. Então vamos ver pessoa 8. Ponto andar. Já ver? Então, Antônio andou. Já ver? Sônia, Manuel, assim mais ou menos. Sônia andou. Manuel andou. Assim fizemos o que? Em vez de criarmos vários objetos, criamos uma função que constrói. Então, esta função construtora é esta aqui, a função construtora que cria esses objetos aqui, que cria esse protótipo final, tá, esse protótipo aqui. Então, essa função construtora aqui. Então, mas eu em particular não uso muito a função construtora, mas com essa função aqui nós podemos fazer várias coisas, né?
vários métodos, plugins, bibliotecas e tudo mais. É feito, muitas delas é feito à base de funções construtoras, tá a ver? Hoje, desse modo aqui nós podemos criar uma vez métodos, tá a ver? Métodos criamos uma vez um método, tá a ver? E esse método andar. E quando criamos outros objetos, saem todos da mesma maneira. Saem todos da mesma maneira, todos. E esse é criado uma única vez. Então, é mais ou menos isso. Então, o object.create, ele cria os objetos, nesse caso aqui, aqui, ele cria tudo que vamos colocar aqui, ele cria diretamente no protótipo, né? Ele acede o protótipo do mesmo jeito que aqui também está a aceder o protótipo, tá a ver? Só que diferentemente daqui, né? Todos os métodos que estão aqui vão ser criados no protótipo, mas agora na função construtora não. Então, e até as classes que nós vemos, né, no JavaScript, as classes, nesse caso aqui, não vamos falar sobre classes vou mostrar um pouco como é que funciona a classe, né, durante essa aula aqui, mas não vamos falar muito sobre classes. Hoje eu uso mais uso mais funções fábricas e programação funcional nesse caso aqui, então não uso muito classe. Ok, então temos aqui object.assign, ele retorna uma matriz, object.assign copia os valores de todas as propriedades enumeráveis de um objeto de origem para um outro objeto. Por exemplo, temos aqui, ok, vamos lá, pegamos aqui, vamos lá, exemplos de função construtora, né? Essa função construtora, né? Que cria os métodos do prototipo, métodos do prototipo, métodos do prototipo, propriedades do próprio objeto e tudo mais, né? Da construtora, propriedades da construtora e do prototipo nesse caso. Vamos lá, vamos colocar isso aqui assim. Vamos lá. Object.assign, o que é que ele faz? O object.assign, ele copia dois objetos, por exemplo, const, temos aqui dois objetos, esse aqui tem um método andar, tiramos essa parte aqui, Sônia andou, esse aqui vamos só colocar aqui Sônia, return, Sônia andou, por exemplo, né, pessoa 4. Então, aqui, esse outro objeto tem o que? Vamos lá. Falar. Return. Falou. Nesse caso aqui, falou. Então, temos aqui dois objetos. Temos 3 e 4. Então, queremos criar o que? Queremos criar um objeto 5. Nesse caso aqui. Vamos lá. Objeto, vamos escrever aí objeto.create, já falamos, vamos para cima, vamos lá, const pessoa 7, nesse caso aqui, pessoa 7, já temos aqui o pessoa 7, já temos pessoa 7, vamos pessoa 8, vamos lá, object.assign, o que ele faz? Ele copia, tá vendo? Um objeto com outro, tá vendo? Ele copia. Então, o que ele faz? Ele busca dois objetos, vamos lá. Pessoal 4. Vamos lá, console log. Pessoal 8. Então, o que ele fez? Ele juntou os dois objetos, juntou pessoa 3 e pessoa 4, juntou aqui. Ainda podemos juntar o pessoa 2, tá vendo? Pessoa 2 aqui. Então tá tudo aqui, tá tudo aqui. E esse não tem nenhum protótipo, porque vimos que para colocar métodos de propriedades dentro do protótipo, né, criamos um outro protótipo aqui, né, usamos object.create ou função construtora. Ainda vamos ver função construtora, ainda vamos ver um pouco classes e tudo mais. Então tá aqui. Tá aqui, né? Tá aqui, temos aqui os objetos, nesse caso. Temos aqui os objetos. Então, simples quanto isso, ele copia. E tem um outro método que nós vamos ver também. Vamos ver, que nos ajuda, a pessoa nova, por exemplo. O que é que ele faz? Se isso aqui é um objeto, criamos aqui um objeto. Então, chama-se spread operator. Então, 1, 2, 3.
colocamos aqui 1, 2, 3, colocamos aqui 1, 2, 3. Então aqui estamos a espalhar, espalhamos aqui os métodos e propriedades estão aqui, simplesmente quanto isso aqui, com spread. Ainda vamos ver mais à frente sobre o spread. Então temos object.interest. O que é que o object.interest faz? Mas já, antes de falarmos de object.interest, porque ele object.interest, até coloquei aqui, adeus. Ele faz uma coisa, tá aqui, né? Ele retorna uma coisa, faz uma coisa que esses dois métodos fazem, nesse caso aqui. Então vamos falar sobre object.keys, depois vamos falar object.values. Object.keys, por exemplo, ele retorna uma matriz, retorna um array, né, contendo o nome de todas as chaves. Por exemplo aqui, o que são chaves no objeto? Por exemplo, isso aqui é chave valor. Então o que faz? Console log, você faz object.keys, depois colocas aqui como argumento o objeto. Então ele retorna um array com as chaves, simplesmente quanto isso. Está aqui o array, nome, sobrenome, está aqui nome, sobrenome. Então, object.values, eu disse chave valor, object.values retorna um array de valor. Por exemplo, temos aqui nome, sobrenome, Maria de Souza, e simplesmente quanto isso. O que faz object.interest? Object.interest, esse aqui, né? Nesse caso aqui, isso aqui é um link, se quiser podem ver, abrir aqui no, deixa eu ver, tem aqui o método e tudo mais. Object.interest, ele retorna uma matriz retorna uma matriz, nesse caso aqui, lá dentro está cheio de vetores que são arrays com métodos de propriedade, com a chave valor, por exemplo. Vamos lá, vou vos mostrar aqui, simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Que ele retorna o quê? Console log, vamos lá, console log object.interest pessoa 2 retorna o quê? Deixa eu ver aqui, vamos lá, onde é que está isso aqui? Podemos, tá aqui. Tá vendo aqui? Ele retorna um array. Deixa eu ver. Parece que o que ele fez aqui? O object.interest, parece que o que ele fez? Ele criou um array que lá dentro tem uma outra array de nome e valor, tipo nome, chave valor, tá vendo? Chave valor, nome Maria, sobrenome de Souza, tá vendo? Assim somente. Então chave valor, simplesmente quanto isso aí. Até podem ver aqui a definição padrão deles, né? Então temos aqui object.freeze, ele congela um objeto, outro código não pode excluir ou alterar. Por exemplo, temos aqui freeze, ajuda muito. Por exemplo, o que nós criamos esse objeto aqui, pessoa 2. Então depois fazemos assim, pessoa 2 ponto nome. Então o que faz? Retorna uma função. Imagine, nós estamos a criar aqui uma função que faz isso aqui, tá vendo? Que diz nome, sobrenome, né? Então depois a pessoa diz que retorna uma função andou. Então se vamos a ver aqui, console log pessoa 2.nome, e depois vamos a ver aqui pessoa 2.nome, só são coisas diferentes. Pessoa 2 2.nome está aqui, são coisas diferentes. Primeiro aqui é Maria, de repente aqui é uma função, tá ver? A pessoa, de repente você fez tá aqui, Maria andou. Por exemplo, tu fizeste estás a desenvolver um sistema onde trabalhas não só você como uma outra pessoa, tá ver? Então colocaste ali um objeto, usaste uma função construtora, por exemplo, para criar um objeto, ou uma outra forma de criar, né, um objeto, para criar vários objetos. De repente a pessoa pega aquilo ali, pega o método, né, não sabe de onde é que vem esse método aqui, por exemplo, está num outro sítio, pega aqui, já escreve aqui nomes, coloca uma função, como ele no nome ele coloca uma função, ele coloca uma função, a pessoa pega ali, coloca uma função. Então o que acontece? Escrevemos object.freeze
para que o quê? Para que as pessoas não possam colocar aqui, tá a ver? Então ele diz aí pessoal.nome is not a function, tá a ver? Ele não é função. Não é função, ele dá erro aqui, tá a ver? Não é função. Dá esse erro aqui pro ponto nome. Olha lá o que acontece. Continua a ser o que? Maria, tá a ver? Continua a ser Maria. Então é por isso que nós colocamos objeto.freeze aí. Objeto.freeze. Então, e nós ainda podemos perguntar aí se is frozen, né? Por exemplo, esse objeto aqui. Objeto 2, né? Vamos colocar aqui. Retorna true ou false. Object is frozen. Pergunta se esse objeto aqui ele retorna true. Is frozen, tipo, tipo, os métodos são privados, são métodos que não podemos reescrever, ele diz sim. Mas se vamos colocar aqui no pessoa, ele coloca falso, tá a ver? Então, é mais ou menos isso aqui sobre objetos.